Então, eu estava falando com vocês que nós vamos falar sobre os 10 princípios do discipulado. Nós somos aqueles dispenseiros de Deus, né? Esses reconciliadores de Deus, né? Esses discipuladores para Cristo. Amém? Então, essa consciência ela é muito importante para que não haja esse bairrismo que existe muito com relação às igrejas hoje, os ministérios, onde a pessoa ele se apossa daquele rebanho, ele não abre mão daquele rebanho, as coisas não estão do jeito que precisa estar, conforme o que o Senhor estabeleceu na palavra dele. A oração de Jesus no Getsemane não, perdão. A oração de Jesus lá em João 17, ela deixa claro isso para nós. O Senhor me deu eles. Então eu peço que os livre de todo mal. Então, quando nós vemos vários textos na Bíblia sobre Jesus nas nossas vidas, né? Nós vamos ver que nós estamos fazendo discípulo para Ele. Vocês estão entendendo? Esse rebanho pertence a Ele, Ele é o cabeça. Cristo é o cabeça de nossas vidas diante disso. Então, tem essa consciência quando você estiver discipulando as pessoas. Você precisa que elas sejam conduzidas a Cristo. Esse é o seu papel principal, levá-las a ter a mente de Cristo, a obedecer a Cristo, a viver com Cristo, e isso vai estabelecer algo grandioso na sua vida. Então, só um adendo para a gente entrar nos princípios, mas eu quero fazer mais um comentário ainda, né, antes de nós falarmos dos princípios do discipulado, que é o discipulado, ele então significa seguir alguém. Essa pessoa vai seguir o seu testemunho, a sua palavra, o seu legado, aquilo que você carrega, aquilo que você tem em Deus e por Deus. Entende isso? Então, você vai ter essa conduta diante de Deus através da palavra, através dos princípios que o Senhor colocou para você, para que não haja nenhuma dificuldade com relação até mesmo um parecer. Se é o parecer bíblico, se é o parecer de Cristo, se é o parecer baseado nos princípios bíblicos, pronto, está chancelado diante de Deus. Entende? Então não há porquê você tipo assim, dar a sua opinião, mesmo que a sua opinião seja importante dentro desse processo, ela precisa ser no crivo da palavra sempre. Amém? Isso também vai evitar um outro problema muito sério com relação aos achismos que muitos líderes têm. Ele acha que é assim. Ele interpretou desse jeito. Não, existem regras de interpretação clara da palavra e eu não preciso interpretar do jeito que eu acho que deve ser. Não preciso. É só eu falar sobre a palavra. O que a palavra fala sobre o Espírito Santo? O que a palavra fala sobre casamento? O que a palavra de Deus fala sobre divórcio? O que a palavra de Deus fala sobre santificação? O que a palavra de Deus fala? Pensa num tema aí, Dinardo. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Fale sobre ela. Quer dizer, você vai evitar muitos problemas ao longo da sua trajetória por causa desse comportamento de achar alguma coisa, de imaginar que é dessa e dessa maneira, ou dessa e dessa forma, ou... Não, siga a palavra.
né? Ela é inspirada por Deus e ela é apta para discernir os pensamentos, intenções e corações do homem, e ela também penetra, né? Até a divisão da alma e do espírito. Ela tem toda a autoridade e toda a sapiência para que nós possamos viver conforme o que ela estabeleceu. Amém? Então, outro ponto importante também com relação àquilo que nós ensinamos. Como eu disse, a pessoa vai seguir o seu exemplo, né? Precisa seguir o meu exemplo, porque o discipulado está ligado a seguir alguém. No Antigo Testamento, o ditado judaico era: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabi, do seu mestre. Então, está próximo. Esse discipulado é realmente estar próximo, seguindo alguém. E aí, no ditado judaico aqui, está ligado a você estar tão próximo que a poeira, naquela época a sandália, né, a maioria dos judeus usavam sandálias, era quase que o calçado da época, e aí jogava-se uma poeira para trás. Então, deveria seguir tão próximo que cobriria, né? Cobriria com a poeira do seu mestre. Então, o discipulado tem a ver, de fato, com seguir alguém. Mas o próprio Jesus estabeleceu um padrão disso, né? Mateus 10, 25, ele diz: basta o discípulo ser como seu mestre, o servo ser como seu senhor. Então, nós precisamos compreender, conforme a palavra de Deus, que temos um lugar na presença de Deus, precisamos compreender isso à luz da palavra e seguimos Cristo. Foi o exemplo desse deixado por Paulo que vai estabelecer isso para nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como também o sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições que eu vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Amém? Então esse padrão ele é simples, né, e direto para os nossos corações. Então, como que a pessoa, o que que ela vai seguir? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso nos princípios do discipulado. Mas primeiro, o caráter é o de Cristo. E depois o seu. Essa pessoa vai pegar aquilo que você carrega e vai levar adiante, porque ela vai referenciar. Então, um pastor, uma pastora, um discipulador, talvez não seja nem consagrado a pastor, mas é um discipulador, um líder, alguém que cuida de pessoas, o caráter de Cristo em nós vai ser toda a base para que você possa tratar o seu caráter, nós possamos tratar o nosso caráter e assim transferir para outras pessoas. Vocês estão entendendo aqui? Então isso aqui é muito importante. Então o discipulado tem a ver com estar perto, seguir o seu discipulador. Eu não sei como que vocês têm organizado na sua igreja aí. Eu sei que alguns têm grupos de convivência, outros chamam de
Cristo em Casa, outros chamam de célula, outros pequenos grupos. Há vários modelos, né? Mas, vamos dizer assim, o que precisa estar na frente com relação a esses modelos é o discipulado. Discipulado eficaz, entende? É você falar da palavra, mas também deixar que essa pessoa abra o coração e modele Cristo na vida dela através daquilo que você está ensinando para ela. Então, esse modelo de discipulado, inclusive, nós vamos continuar fazendo o trabalho missionário e a principal frente que a gente vai mover no discipulado vai ser a plantação de igreja, ou nas missões vão ser plantação de igreja e discipulado. Então, o principal papel dos missionários que vão para os campos agora é trabalhar esses discipulados no seu dia a dia, no seu desenvolvimento, fazendo com que, seja numa nação, seja aqui mesmo no Brasil, no recôndito que você tiver, você vai realmente fazer pessoas que, discípulos que amam a verdade de Deus a tal modo que você estando perto ou longe, ele continua amando e ele continua com aquela obra. Amém? Esse padrão a gente vai estabelecer porque nós queremos trabalhar o treinamento de missionários, treinamento de vocacionados. Então nós vamos trabalhar duas linhas principais. Uma linha a vocacional, que é você desenvolver o ministério que Deus colocou na sua vida, e aí nós vamos treinar esses vocacionados com o discipulado no sentido prático de teologia, você vai entender sobre os princípios bíblicos para a sua vida. E o segundo, a missiologia. Então, aquele grupo que tiver esse despertamento, nós vamos trabalhar com eles dentro disso, na missiologia. Então, nós vamos ter o curso de teologia e de missiologia, e isso é para que nós plantemos igrejas e ganhemos almas nos lugares que nós estivermos. Amém? E façamos realmente discípulos. Ok? Então, a gente vai focar muito nisso, né? É muito importante que você cuide disso com todo o seu coração, com todo o seu empenho. Se você não tem, não sei como que vocês estão, eu estava falando isso e acabei que eu abrangi um pouco o ponto. Mas voltando, eu não sei se você tem trabalhado discipulado na sua igreja, mas é importante que você trabalhe. Qual o modelo? O modelo bíblico, você vai chamar os líderes principais, os pastores que estão aqui, os líderes principais, e você vai ter mesa com eles, vai ouvi-los, vai tratar com eles o que precisa, entende? Vai cuidar deles com relação ao que precisa desenvolver. Esse é o seu papel, ok? Então, eu reúno com vocês uma vez por semana. Eu creio que você deveria reunir com esses pastores pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, pelo menos, com seus líderes aí. Sentar com eles. E aí, detalhe, irmãos, eu vou dar um conselho para vocês bem prático. Menos comida e mais palavra. Amém? Porque a gente criou uma metodologia de, vamos ter comunhão. Comunhão é churrasco, é fazer galinhada, é fazer não sei o quê. E aí um trabalha com uma coisa, outro trabalha com outra, entendeu? Um cozinha isso, outro faz isso, outro prepara isso. Isso aí não vai dar mesa, vai dar serviço. Você está ensinando esse pessoal a ir para Marta, em vez de sentar como Maria, aos pés de Jesus. Entende?
Então, essas pessoas precisam estar perto de você. Eu quero desafiar vocês a trabalharem esse discipulado com seus líderes, os pastores que estão aqui, e aí esses líderes vão discipular os outros membros da igreja, num discipulado em que você continua sendo o pastor, o líder continua sendo aquele que direciona a igreja, mas tem pessoas sendo assistidas na sua vida comum e diária. Entenderam isso? Então, é muito importante que vocês cuidem desse discipulado aí mais perto. Porque quando nós falamos de discipulado, é como eu trabalho com vocês. A gente tem essa mesa aqui, mas eu tenho uma mesa com um, com outro. Cada um que me liga ou manda mensagem ou quer conversar sobre um tema específico, ou quer que ore a respeito de alguma coisa, ou quer abrir o coração, ou quer confessar alguma coisa, ou quer tratar alguma coisa, eu estou à disposição full time para vocês e estou aqui sempre junto, entende? Então, Paulo, uma das características que fez com que ele consolidasse rápido, porque ele passou, irmãos, durante um período curto de prazo em cada cidade ou em cada região. Ele ia para uma cidade, ficava um período lá, mas ele conseguia consolidar esse discipulado próximo deles, de forma que eles davam continuidade, porque a maioria dos lugares, inclusive, ele nem voltou lá. Ele faz, por exemplo, em Atos 20, ele faz uma severa consideração com eles a respeito de que eles deveriam ser os bispos, os presbíteros, os pastores, e que ele tinha ensinado para eles, ele tinha sentado com eles, transferido isso para eles, e que eles deveriam dar continuidade a todo esse processo sem nenhum tipo de problema ou encargo com ele, dele voltar e ter que refazer e tal. Entende? O tanto que isso foi forte, então é importante que a gente esteja perto, ok? E aí eu disse para vocês, esse princípio, eu até mandei para alguns de vocês essa semana. O princípio não é estabelecido sem que antes haja uma conduta que o abone. Amém? Então, há situações que precisa ser tratada, trate. Mas não se esqueça disso. O Senhor está dizendo, olha, basta o discípulo ser como o seu mestre. Nós vamos seguir a Cristo e você vai receber ou já tem esse encargo com relação a fazer discípulos. E aí você precisa entender que o seu testemunho é que vai à frente disso. Amém? Então, tratar isso de forma prática é fundamental. E tenha a ousadia de dizer, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A qualidade de líderes, não todos, de forma alguma, mas a qualidade de líderes que hoje declaram que não, nós tem que olhar para Cristo, só olhe para Cristo. Não abra mão disso. As pessoas precisam ver o seu testemunho, elas precisam ver a sua conduta ética, moral, a sua conduta, como você trata a sua esposa, as esposas, como tratam os maridos, né? Como que você cuida das finanças, como que você, sabe? Porque, irmãos, o sermão mais pregado vai ser o nosso testemunho, mais do que você falar lá bonito no altar lá, né? Não sei se você usa a mesa ou o púlpito, né? Eu prefiro a mesa porque ela remete àquilo que o Senhor estabeleceu para nós, né? De forma prática. Porém, se tiver púlpito também, não tem problema. O que eu quero dizer é, esse testemunho precisa estar diretamente na sua vida e diariamente. Então, o primeiro princípio com relação ao discipulado é o testemunho.
ok? Para esse discipulado, para essa verdade se estabelecer, não vai ser estabelecido sem que haja uma conduta que o abone. Então, coloque isso no seu coração e trate isso de forma prática no seu dia a dia. De forma prática. Resolve as pendências, resolve aquilo que tiver de ponta solta, tá? Não deixa de jeito nenhum. Então, você é um líder, você é um pastor, você é um missionário, você influencia pessoas, sabe? E as pessoas estão te vendo. Então, o primeiro princípio está ligado a isso. Estão vendo o seu testemunho, ok? Então, estabeleça na sua identidade e estabeleça na identidade dessa pessoa a origem dela, a consciência de filho, esse lugar onde ela vai compreender a luz da palavra. Nós somos família. Nós somos o corpo de Cristo. O Senhor diz assim lá em João 17: não me detenhas, porque ainda não fui para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Olha que coisa magnífica, hein, Jorge? Hã? Que coisa tremenda. O Senhor falando aqui, Pedro, nós somos família. Vai lá e conversa com os meus irmãos. Explica para eles. Então, esse é o nosso papel aqui. 1 João 2,1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, por isso que eu estou falando. O primeiro princípio do discipulado vai ser o nosso caráter. E aí, lógico que falhamos muitas vezes, erramos muitas vezes, eu tenho errado em várias coisas, mas uma diferença é que eu tenho sempre orado ao Senhor que me dê um coração ensinável. Você pode dizer isso? Me dê um coração ensinável, Jesus. Amém? Corrigível, direcionável. Entende? Então isso é fundamento para nós. Fundamento. Segundo princípio, então, do discipulado, transferência de princípios bíblicos e de legado. Aquilo que o Senhor me deu como legado, que foi transferido de outros homens, veio para a minha vida. Entende? E esse legado, as pessoas precisam ver isso, porque nós somos essa carta aberta. Entende? Então as pessoas precisam nos ler. E por isso que a mesa é importante. Esses dias eu tive um tempo de mesa maravilhoso com o recente agora com o Paulo, mas a Vitória. Abriram o coração, também abri meu coração, foi bênção. Nós tivemos um momento maravilhoso. Por quê? Porque esse lugar, irmãos, sabe, da transparência, de quando vai ser transferido isso, é no dia a dia. Eu não tenho aquela formalidade para falar sobre os princípios, sobre esse legado para a sua vida. Não vai ter um momento assim formal em que, sabe, o máximo que vai acontecer é como alguns de vocês que até fomos nós, pela graça de Deus, que descemos o óleo sobre a cabeça de vocês, consagrando a pastores. Então, naquele momento ali,
que é solene diante da igreja, diante dos amigos, dos familiares. Então, às vezes, nós damos algumas instruções específicas, mais formais, mas o restante é no dia a dia. É por isso que você precisa se deixar conhecer. Por quê? Porque é nesse dia a dia, como tratamos as pessoas, como as pessoas nos tratam em casa, fora de casa, isso faz a diferença para que se estabeleça um princípio correto. Entende? Faz a diferença. Lógico que tem a particularidade de cada um, entende? Por exemplo, deixa eu ver alguém aqui, o Elbert, ou a Jaqueline, ou o Paulo, tem uns 3 Paulos aqui, né? Enfim, cada um de vocês, o William está ali, cada um de vocês tem a particularidade que Deus vai usar dentro da capacidade, do talento, né, das condições, daquilo que você tem como pontos fortes, entende? Deus vai te usar nisso, porque o legado ele não é um sinônimo de unanimidade, mas sim de uma singularidade na sua vida, entende? Mesmo que você fale como talvez o seu discipulador em alguns aspectos, porque é normal você às vezes ter alguns jargões, você repetir algumas falas, ter alguns caguetes, ter repetir algumas coisas, né? Mas é normal, porque é imitação mesmo. Não é imitação porque você não tem a sua personalidade. É imitação no sentido de como nós imitamos Cristo e imitamos o nosso pastor. Entende? Então, dentro disso, nós temos as singularidades. Isso é um conjunto de bens individualizados que vai gerar em nós uma unicidade. Entende? O que é unicidade? São os dons e talentos individuais usados para uma causa comum, para uma unidade. Entende? O Senhor ele foi maravilhoso quando ele fez isso. Entendeu? Então, por exemplo, Davi acreditou em Deus e em Samuel e serviu aquele propósito. Entende? Quando Samuel vai lá e unge ele e começa a instruí-lo, ele acreditou naquilo. Então, por isso que nós precisamos ser referência na vida dessas pessoas. E elas precisam ler essa carta. Entende? 1 Samuel 16, 1 diz assim: enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho provido um rei. Então, a autoridade que Samuel tinha, a referência que Samuel era, entende? O testemunho que ele tinha, a obediência, o temor a Deus, o amor a Deus, fez com que, de fato, Davi acreditasse naquilo. Singular, porque posso aceitar, seguir ou não o que me é passado. Então, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Tá, se for uma particularidade com relação a um gosto, com relação a um costume do seu líder, do seu pastor, da pessoa que está próxima de você como pastor e tal, beleza, eu sigo ou não. Agora, o que eu estou falando aqui é de um legado espiritual, um legado na palavra, o que está sendo transferido de verdade. Entende? Então, esse legado são os princípios, são os valores espirituais eternos, ideais e propósitos que deixamos a outros. Entende? Então, eu tenho os meus filhos biológicos, eu tenho os meus filhos por adoção, eu tenho filhos espirituais. Quando eu digo tenho,
não no sentido de posse, mas no sentido de que o Senhor me confiou essas vidas, o Senhor me confiou esse lugar. E eu preciso ir conforme a palavra que o Senhor estabeleceu. Então, os grandes homens de Deus, eles precisam deixar um legado, eles precisam deixar um propósito cumprido, entende? E as futuras gerações, os que vão vir depois, eles precisam dar continuidade a isso. Então, nosso papel no discipulado é ser essa carta aberta, transferir esse legado. Amém? Ficou claro aqui? Eu sei que isso vocês já estão carecas, alguns, né? Nem todos, de saber. O Frank já deu uma coçadinha na cabeça ali. Não, mas ainda tem uma teinha aí, hein? Mas por que eu estou referenciando isso de novo? Para que você consolide isso na sua mente, no sentido de ter uma conceituação. Porque às vezes nós, por exemplo, eu vim de uma geração que não trabalhava o discipulado. Eles traziam pessoas para a igreja e trabalhavam com elas ali na igreja, faziam os cultos e tal. Era isso. Beleza. Mas, hoje, irmãos, uma forma de consolidar mesmo é você discipulá-los. E aí, lógico que precisa ser visto. Entende? Então, pronto. Esse legado, né, esses princípios vão estar na sua vida. Outra coisa importante, então, terceiro princípio do discipulado: os ensinamentos que o Senhor te entregou, os mistérios do reino, como Mateus 13:10 diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, os discípulos estavam questionando ele por que ele falava de forma tão suave, por parábola, algo tão superficial para aquele povo lá. E Jesus falou: olha, eles é dessa maneira, não foi dado para eles, agora para vocês foi. Então, o couro é mais grosso. Amém? Tem que ter mais peia, ok? Tem que ter mais comprometimento. E esses ensinamentos precisam estar nas nossas vidas. Como eu disse, o legado, eles são os princípios e valores que precisam estar firmemente arraigados nas nossas vidas. Entende? Então, talvez as pessoas à sua volta, os liderados, vão te pressionar para você flexibilizar. Não, pastor, mas vamos mais devagar, o senhor sabe, aquela pessoa e tal. É igual um dia o pastor veio conversar comigo, confidenciando que alguém lá do ministério de adoração deles lá estavam com alguns comportamentos e havia uma desconfiança com relação à homossexualidade. Mas ele não queria mexer com isso porque era muito sensível essa área, muito complicado. Quando o pastor não quer se envolver, fala que é complicado, né? Não é verdade? Já observou isso? Quando ele tá meio assim, é complicado. Melhor nós vamos deixar, vamos orar mais sobre isso. Meu irmão, tem hora que é faca na caveira, meu irmão. Amém? Tem hora que você tem que colocar a faca no dente e ir para cima, para resolver. Não tem conversa, não. Então, essa conduta comportamental vai gerar uma transformação na vida dessas pessoas.
E aí, o seu papel é ser um facilitador para que seja destravado o potencial na vida dessa pessoa. Porque talvez ela não está acreditando, por exemplo, se ela está passando por um conflito moral e ela está preso naquele conflito moral. Ela não está acreditando que vai conseguir se libertar daquilo. Então você pode usar o exemplo bíblico e naquilo que você também tem autoridade, que você venceu, você usar como referência. Entende? Olha, é possível, eu venci essa área. Entende? Por exemplo, eu ensino sobre sexualidade. E eu digo sempre, as pessoas vêm falar comigo, olha, é difícil, porque não dá, eu já tentei, já orei, já jejuei, tem tantos anos, entre tentativa e queda, tentativa e erro e tal. E eu digo para eles, é possível, você vai vencer. Então você vai ser um farol na vida dessa pessoa para que ela possa acreditar, tá? Meu casamento não está bem, mas olha, tem casamento restaurado aí, que foi restaurado, ou casamento que são sólidos. Então, vou pegar como exemplo isso. E é possível. Então, esse potencial vai ser um lugar descoberto na vida dessa pessoa e continuado. Porque João 2,25 diz que o próprio Cristo sabia o que havia no coração do homem. Amém? Então o Senhor sabe, Ele bem sabe o que está no seu coração. Ele sabe, Ele não te confiou, sabe, esse lugar à toa, de qualquer maneira. Entende? E Ele pode chamar à existência isso. Amém? Você precisa crer. Então Ele vai chamar à existência isso. Isso para a sua vida. Então, por isso que a pessoa vai olhar e ela precisa ver esse luzeiro. Ela precisa ver um farol no meio dessa tempestade. Entende? Cristo é, lógico, né? Mas você vai ser um imitador de Cristo. Então você vai ser uma referência para ela. Eu disse para vocês, a maioria das pessoas, quando estão passando por algum momento difícil, uma das primeiras pessoas que precisa vir à mente dela é você. É o discipulador dela, ela precisa confiar. Aí ela, não, mas isso aqui eu não vou falar não, porque vai que espalha, vai que... É um outro problema que muitas vezes acontece também entre nós na igreja, de vazar determinados assuntos, de ser falado para terceiros, aquilo que foi confidenciado para você num discipulado íntimo, pessoal. Nós não podemos, você não tem autoridade para falar isso para outras pessoas. Ah, mas é porque eu não guardo segredo, não. Meu irmão, uma das coisas que gera confiabilidade no discipulador é descrição, é segurança e confiança que as pessoas vão ter com relação ao que confidenciaram ou que trazeram para a sua vida. Por quê? Porque elas precisam de uma direção. Então, você vai transferir para o seu discipulador, ou para a pessoa que você está discipulando, né? Para o discipulando ali, essa verdade, esse caráter, esse legado, essa confiança, esse lugar, tá? Lá fora trai, mas aqui não, você não será traído. Lá fora engano, mas aqui não, você não será enganado. Isso precisa estar muito forte em nós. Outro ponto importante, então, esse é o terceiro. Quarto ponto do discipulado. O ensinamento que esse discipulado, mesmo que eu estou ensinando o outro, tem para mim. Os ensinamentos para mim. Porque a palavra, entenda isso, pastor Renato, é muito importante. A palavra, ela tem dois gumes. Hebreus 4:12, ok?
ela corta para o outro e ela corta para mim. Então tem ensinamento, não é porque você é o discipulador que você não está aprendendo, entende? Na caminhada com o seu discipulador, você vai aprender, mas na caminhada com o discipulando, você também vai aprender, entende? Nós aprendemos uns com os outros. Ninguém sabe o suficiente que não possa aprender a mais, entende? Então retira aí a síndrome do girafales, ok? Fala para o seu irmão aí, tem alguém perto de você, fala para ele, retira a síndrome do girafales, ok? Fala aí. O que é a síndrome do girafales? Eu errei quando eu pensei que eu estava errado. Lembra dessa frase do professor Girafales? Não, quando eu pensei que eu estava errado, que eu errei. O único momento que eu errei na minha vida, vai nessa. Então, esse lugar são de convicções firmes na nossa consciência, na consciência de quem nós somos. Que essa velha natureza, ela está sendo realmente retirada totalmente das nossas vidas. O que é nascido de novo, ele não se conforma com a velha natureza. 2 Coríntios 5,17 diz isso. Ande no espírito e não cumpra a concupiscência da carne. E muitas vezes, irmãos, tem discipulador que ele está conduzindo o rebanho, conduzindo o corpo de Cristo na carne. Ok? Você toma cuidado com isso aí. Toma cuidado com que às vezes você está dirigindo pelo seu temperamento não controlado, entende? Você está dirigindo esse rebanho, né, discipulando esse rebanho, talvez por pensamentos que não foram totalmente tratados na cruz. É sério isso? Pergunte para o Senhor se há algum caminho mal em você. Eu tenho perguntado isso todo dia, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então, é muito importante que nós entendamos que essa palavra ela continua nos portando, ela continua nos ensinando, ela continua, sabe, tratando as nossas vidas, porque nós vamos andar em espírito. E muitas vezes, uma liderança, ela se esconde. Ela se esconde na reputação, numa maneira de se proteger e cria uma fortaleza. De repente aquilo vira um sofisma, vira um engano na sua vida. Então, pergunte aí os maridos que são casados, pergunte à sua esposa se você está liderando o seu lar, sabe, dirigido pelo Espírito Santo totalmente. Ou se de vez em quando você está aí meio que, sabe, agindo naturalmente, agindo até mesmo na carne, tomando atitudes erradas. As esposas, pergunte ao seu marido, seja sincera, pergunte para ele isso. Meu amor, ó, você acha que às vezes você tá disciplinando os filhos, cuidando da casa, cuidando das coisas, sabe, num molde mundano. O mundo age assim, é dessa maneira, entende? E você segue esse padrão. Pergunta para o seu pastor, entende? Se no seu comportamento tem lugares que você de repente precisa mudar. Agora, na convivência em que de repente alguém do seu discipulado aí, que está com você, aponta alguma coisa, qual que é a sua reação? Você simplesmente repreende essa pessoa e deixa, tipo assim, não, que eu sou o pastor. Não. Lógico que você é autoridade sobre a vida dessa pessoa, mas existe um padrão na nossa consciência que precisa ser estabelecido conforme a palavra de Deus. Então, é muito importante que nesse discipulado
você tenha essa consciência espiritual para entender que você é ensinável. Nós somos ensináveis, nós somos corrigíveis, nós somos direcionáveis, entende? E se há uma verdade que precisa estar na sua vida, e de repente alguém que não é, talvez uma autoridade direta sobre o seu coração, ela mostrou isso, seja humilde o suficiente para dizer, olha, eu errei aqui realmente, não, eu falhei nisso aqui, não está certo mesmo não. Sabe por quê? Esse é o princípio de Cristo em nós, entende? Cristo, ele não tinha porquê, em nenhuma hipótese, carregar aquela cruz. E ele carregou. E ele disse para mim e para você, ó, agora você tome a sua cruz. O que ele está dizendo? A segunda cruz aqui, a primeira era minha e ele carregou. A segunda é minha e eu devo carregar. É a obediência e submissão à vontade do Pai. Foi isso que ele fez. Foi, eu carreguei aqui, eu fiz a vontade do Pai, agora você vai fazer também. Amém? Então, gente, vamos parar por aqui. É o quarto princípio. Semana que vem a gente continua falando sobre os princípios do discipulado. E eu creio que o desafio maior aqui é realmente você ter mesa. Procure ter mesa com as pessoas, procure ensiná-las. E aí, mesa talvez vai ser no carro, mesa vai ser andando, mesa vai ser correndo, entende? Chama aí os líderes da sua igreja e vai correr com eles, entendeu? Fazer uma trilha, né? Mesa vai ser você em algum momento, em algum lugar, transferindo o seu coração, transferindo essa verdade eterna para a vida dessa pessoa. Amém? Vocês estão entendendo? Agora, não se esconda atrás dos exercícios espirituais e se afaste, porque relacionar custa muito. Porém, é o lugar que você vai ter mais êxito quanto à aplicação da palavra. Amém? E fica a dica aqui para vocês. Vocês podem reunir de vez em quando, pode ter um comes e bebes aí, pode ter um churrasquinho, entendeu? Mas diminui isso. Aumenta a palavra, entende? Aumenta tempo de comunhão, ouvindo, ensinando. Aumenta isso. Vai ser algo extraordinário. Porque a modalidade hoje, como eu disse para vocês, nós temos comunhão. A comunhão é o quê? Comida. E crente, irmãos, tem que tirar, sabe, essa mania de comer demais. Viu? Ensina o rebanho de vocês aí a comer menos. Tira aquele jargão. Crente não bebe, mas come muito. Porque nós não somos glutões. Amém? O glutão não vai nem entrar no reino dos céus. Nós vamos comer o suficiente. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Nós encerramos mais um momento e estamos aqui juntos. Eu falei para vocês semana passada que nós estamos aguardando algumas novidades. Ainda não saiu, por isso que eu não falei para vocês. Então, tem alguns me perguntando, curiosos. Deixa de ser curioso. Amém? Mas vai dar certo. No tempo hábil, eu vou passar para vocês o que o Senhor está construindo nesse tempo e aquilo que nós vamos seguir adiante. Cubra-se com a poeira dos pés do seu rabi e vai ser bênção demais. Amém? Deus abençoe vocês. Um grande abraço.